Boa tarde, alunos! Vamos começar a autocorreção das atividades da semana do dia 27 ao dia 30 de abril. Este roteiro foi o primeiro a ser disponibilizado na página do Facebook da escola. Seguimos a primeira semana de aulas ministradas no Centro de Mídias. Então, tem muitas atividades que nós usamos como referência às aulas que foram apresentadas no Centro de Mídias. Caso a criança não tenha assistido, vai ficar neste vídeo o link embaixo de algumas aulas, né? Principalmente daquelas de produção textual. Como fazer a autocorreção? Veja no seu caderno as atividades realizadas, coloque um correto para as respostas certas. Lembre-se que pode ser de lápis vermelho, de cor, né, ou lápis verde. Nas respostas erradas, não apague, coloque a resposta certa ao lado no caso de operações. As continhas matemáticas, tá? Porque assim você poderá verificar onde você errou, em que ponto da conta você errou. Nas respostas erradas, apague e coloque a resposta certa no caso de português, certo? Nas atividades que precisam destacar as palavras, pode ser usado o marca-texto. E algumas atividades foram já solicitadas via formulário. E as outras nós vamos corrigir na volta das aulas presenciais. Começamos por matemática. Aqui nós temos uma situação-problema. Na loja de CD, Beto vende kit com 9 CDs de hip hop. Ele precisa preparar 35 kits para um cliente. Quantos CDs Beto precisará para montar os kits? Bom, aqui é uma conta de multiplicação. Poderíamos fazer adição? Também poderíamos. Porém, teríamos que fazer 9 vezes 35. 9 vezes 35, ou seja, colocar 35 vezes. Também chegaríamos a esse resultado de 315. Mas, para facilitar a operação, faremos de multiplicação, utilizando a tabuada do 9. 9 vezes 5 é 45. Certo? Então, neste caso, eu vou deixar o 5 na casinha da unidade e vou subir o 4 para a dezena. 9 vezes 3 é 27, porém temos que somar esse número aqui de cima junto com esse número aqui, ó, com esse 27. Então, vai dar 31. Como eu não tenho nenhuma casa para subir o 3, fica 315, certo? Por isso é importante estudar a tabuada. Vocês lembram do ratinho Sidney? Ele nos mostrou uma parte do descobrimento do Brasil nos desenhos. Uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal para uma longa viagem. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram de longe as terras do nosso país. Eles avistaram no litoral baiano um monte, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. Faça um barco, pode seguir um vídeo do YouTube, e desenhe o mar no centro da folha do seu caderno de matemática. Colhe o barco no lado direito da folha e desenhe um monte no lado esquerdo da folha. Faça o barco bem bonito. Ele feito de dobradura dá uma impressão até de 3D. Capriche nessa atividade. Já imaginou se Cabral não soubesse matemática? Como ele poderia organizar uma viagem com tantas caravelas e marinheiros? Já pensou como seria complicado encontrar os caminhos e se localizar sem saber usar o mapa? Como ele poderia prever quanta comida tinha de levar a bordo? Bom, aqui temos uma
uma tabela com a quantidade de tripulação, o nome das embarcações e os capitães de cada barco. Sem fazer cálculos, com lápis e papel, responda quantos tripulantes aproximadamente tinha a esquadra de Cabral. Bom, aqui tem duas formas de resposta. Você pode fazer adição e, para facilitar, separar as adições. Primeiro, eu coloquei as embarcações que não se repetem, né, de valor. Depois eu coloquei 6 vezes 150, que são as naus. E depois 80, 3 vezes, que representam as caravelas e uma naveta. Depois juntei todos os resultados, 440, 900 e 240, e cheguei ao resultado de 1580. Ou posso fazer 190 mais 160 mais 150 vezes 6 mais 40 mais 50 mais 80 vezes 3, que eu vou ter o mesmo resultado, 1580. Ou seja, quase 2.000 tripulantes. Agora calcule quantos tripulantes tinham no total as 9 naus da expedição. Aqui eu fiz do mesmo jeito, fiz continhas de adição. Então, eu coloquei as naus que não têm valor repetitivo, a 190, 160 e 40, deu 440. Depois eu coloquei 6 vezes 150, que deu 900. Então, juntando os dois valores, deu 1.340 tripulantes. Quantos na naveta de mantimentos? Tinham 80 tripulantes. E quantos homens nas 3 caravelas? Também uma conta de mais, que deu 210 tripulantes. Quantos tripulantes ao todo nas 3 embarcações? Nós já fizemos essa continha lá no começo, que no total dá certinho 1.580 tripulantes. Agora, se arredondarmos, chega a quase 2.000 tripulantes, certo? O que é arredondar? É deixar o valor completo. Aqui tem uma explicação na 4. Compare a resposta que você encontrou na atividade anterior com a resposta da atividade 1, o que você observou. E aqui vai explicar exatamente aquela continha que eu fiz. Toda de mais, de adição, ou envolvendo vezes a multiplicação. Aí aqui pergunta, né? Quanto é 6 vezes 150? 900. E 3 vezes 80? 240. O total de tripulantes é o mesmo da atividade 3. Qual a diferença entre as contas? É a mesma, não vai ter diferença. Você pode fazer tanto uma adição quanto uma multiplicação. Porém, com a multiplicação, a operação fica mais curta e rápida. Já usando a adição, ela fica mais longa, certo? E um pouco mais demorado para você fazer o cálculo. O ratinho Sidney também passeou lá na época de Da Vinci, Leonardo da Vinci, aquele pintor famoso, e nos mostrou os números romanos. Os romanos que inventaram, né, essa numeração a partir de letras, e eles utilizavam bastante. Aqui vocês podem ver a referência, né? 1 é igual a I maiúsculo, vamos dizer assim, né? E o V é igual a 5, o X é igual a 10. E aqui está pedindo para decompor os números romanos. Ou seja, 15 vai ser 10 mais 5. 27, 2x mais 5 e 2y, vamos dizer assim. Aqui também fala que o M, o I, ou o X, ou o C não podem ser repetidos até 3 vezes, porque quando começa a repetição você muda o símbolo, muda a letra, certo? Neste caso aqui dessa atividade, nós colocamos mais de 3 vezes.
Por exemplo, aqui no 103, né, colocamos 10 vezes o x para poder representar o 100 e mais 3. Mas aqui nós estamos decompondo os números. Na hora da escrita, nós não repetimos. Certo? Ó, vocês podem ver aqui. O 18, por exemplo. Aqui chega 10, 5 mais 3 que dá 8. Quando chega no 19, ele coloca um antes e o x. Como no caso aqui do 14, desculpa. Ele colocou 10, o 1 e o v. Para não haver repetições. Aqui estava pedindo para representar os números romanos, né? Então, 38, 3 vezes o x, o 5 e mais 3 que dá o 8. Então, podemos perceber que nos números romanos também precisamos fazer somas, adições, para construir os números. Aqui é uma atividade de ligar, né? Vocês vão ligar os números romanos, desculpe, que representam os números corretos. Aqui temos mais situações e problemas, lembrando daquele desenho dos fantasmas, certo? Que tem o Teatro Municipal. Foram vendidos 350 ingressos para assistir à orquestra sinfônica no Teatro Municipal. Ficaram 175 ingressos para serem vendidos. Qual o total de ingressos colocado à venda? Como queremos saber o total, vamos fazer uma conta de adição, certo? Vejam que eu circulei as informações para facilitar na hora de montar as operações. Então, 350 mais 175, que já foram vendidos. 350, certo? E 175 ainda estão na cabine, né, para ser vendido, dá um total de 525. Lembrando que, como aqui no caso deu 12, 5 mais 7, como eu tenho a casinha da centena, eu subo 1, certo? Foram colocados 525 ingressos à venda. O ingresso para assistir à orquestra sinfônica custou R$19. Felipe tem a carteirinha de estudante, pagou meia entrada. Quanto custou o ingresso de Felipe? Então, podemos dividir em 2 esse valor, que vai dar o valor exato. Ó. Lembrando que o real, podemos separar em 2 moedinhas de 50 centavos. Então, ele pagou R$ 9,50. Lembrando do DJ Cão, né? Nós fizemos aqui uma tabela onde uma loja de CDs realizou uma pesquisa com seus clientes, perguntando qual estilo musical que mais gostavam e representaram o resultado na tabela. Perguntamos quem teve mais votos e vimos que foi o rock, certo? Com 580. Aqui nós também temos um gráfico que foi utilizado pelo professor Rodrigo na aula de geografia e pedimos que vocês extraíssem algumas informações desse gráfico. Qual a raça brasileira tem mais? Qual a população por cor no Brasil tem menos? Qual o título do gráfico e qual a fonte? Verifique se as respostas estão corretas. Aqui nós temos um gráfico de pizza, representado por uma pizza mesmo. Há 50 mil pizzarias no Brasil, entre estabelecimentos formais e informais. Metade delas fica em São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Cada cidade tem suas preferências, mas aqui a Super montou a redonda ideal definida a partir dos sabores mais pedidos nos restaurantes de todo o Brasil.
Neste gráfico de pizzas, fonte: Associação Nacional de Restaurantes, Associação de Pizzarias Unidas, para São Paulo e 28 principais restaurantes de Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As perguntas são: quantos votos receberam a pizza de calabresa e a de portuguesa juntos? Então a gente olha aqui no gráfico, né? A calabresa recebeu 30% e a portuguesa 21%. Somando, os dois juntos receberam 51% dos votos. E qual desses sabores você prefere? Isso é uma resposta pessoal. Você vai colocar qual o sabor que você mais gosta. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o relógio, certo? A história e o tempo. O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. O relógio é utilizado como medidor de tempo desde a antiguidade. Em variados formatos, é uma das mais antigas invenções humanas. Então aqui também vai falar um pouquinho do calendário e de vários tipos de relógios que os homens foram inventando, né, de acordo com a sua época. Aqui também vemos uma explicação sobre os ponteiros, certo? O ponteiro mais pequeno marca as horas, o ponteiro maior marca os minutos e o ponteiro mais fino marca os segundos. E o dia tem 24 horas. Nós temos algumas questões para vocês responderem de acordo com aquele textinho. É possível medir o tempo? Como? Sim, podemos medir o tempo usando anos, meses, semanas, dias e também horas, minutos e segundos. É possível medir o tempo sem usar o relógio? Sim, usando a ampulheta, por exemplo. Cite dois instrumentos utilizados para medir o tempo: o calendário e o relógio. Explique o funcionamento de um deles. Usamos o calendário para marcar dados importantes como aniversários, viagens, feriados, passagem dos anos, né? E essa questão pode até ser um pouco pessoal, cada um tem a sua escolha, né, de instrumento, pode escolher, por exemplo, relógio para explicar o funcionamento. Por que medir o tempo é tão importante para a organização das atividades do nosso cotidiano, como trabalho, lazer, alimentação, estudo, entre outros? Em sua casa, existe algum instrumento que mede o tempo? Quais? Sim, o calendário e o relógio. Se vocês tiverem outros, pode colocar, viu? Nessa atividade, nós pedimos para fazer um relógio. Trabalhamos as horas. Aqui, nesse relógio, vocês podem ver que tem as horas, os minutos e também explica um pouco do horário da tarde e da noite, certo? Então, temos a hora da manhã, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando chega meio-dia, começamos com o horário da tarde. Ou seja, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18 horas, 19, 20, 21, 22, 23 e meia-noite. E depois começamos com o horário da manhã novamente. Isso no caso das horas. Dos minutos, é muito legal observar que podemos usar a tabuada dos 5 para contar os minutos, porque é de 5 em 5, é uma sequência. Então, cada espaço de uma hora em outra, temos 5 minutos. Então, da 1 até as 2 tem 10 minutos naquele pequeno espaço entre eles. Depois tem 15, depois tem 20, depois tem 25. Então, no relógio, de ponteiro, vocês podem ir contando esses minutos de 5 em 5. Já o digital nos mostra certinho, né, os minutos. E podemos também colocar tanto para que ele fique 5 horas, né, como 17 horas também. Mas normalmente os relógios, a partir da tarde, a partir do meio-dia, começam com esse horário vespertino até
o noturno, né, das 13, 14, como eu expliquei. Aí vocês vão usar o material que vocês têm em casa e montar o seu relógio. Aqui nós colocamos alguns exemplos. Façam bem bonito e nos enviem a foto no formulário. Também pedimos para montar um dominó de adição, porque também foi falado na aula do centro de mídias. Aqui eu dei uma opção. A criança fez grande, né? Dá para jogar no chão. Mas vocês podem fazer pequeno também, tá? Aqui tem alguns materiais que vocês podem usar. Pode usar o material que vocês têm em casa. E as instruções estão lá nas atividades de português, que eu vou partir para elas agora. Em português, nós vamos começar com uma produção textual sobre a história do papagaio rei, que foi contada lá no centro de mídias, certo? E também vai falar um pouquinho sobre o cordel. Sobre a produção textual, nós pedimos que vocês escrevessem o que aconteceu com a irmã mais velha e invejosa e também como que o príncipe acabou virando o papagaio real. Pedimos um desenho de uma parte da história que você mais gostou e que vocês pesquisassem títulos de contos tradicionais ou contos de boca, contos populares do Brasil e escolha um para fazer um reconto. Pode ser bem resumido, com até 5 linhas. Pedimos também uma pesquisa sobre a literatura de cordel e a influência em nossa cultura, certo? Essa pesquisa ficou um pouquinho grande, vocês podem fazer menor, né? Não tem problema. Aqui nós vemos que a literatura de cordel veio de Portugal para o Brasil com trovadores medievais, que eram poetas que cantavam poemas, porque muitas pessoas ainda não sabiam ler nem escrever, né? E aí eles transmitiam essas histórias para a população. Eles eram impressos, né? E poemas rimados e que eram pendurados em cordas, e daí veio o nome cordel, certo? Eles chegaram ao Nordeste primeiro do Brasil, junto com os colonizadores portugueses, dando a origem à nossa literatura de cordel, como conhecemos hoje, né? Que é famosa no Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Norte. Com as nossas histórias, então o nosso povo aprendeu com os portugueses como fazer e transmitiu para a nossa cultura. A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelham muito aos trovadores medievais por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis, né? E eles têm esse desenho que é chamado desenho de prensa, né? Eles usam uma prensa para fazer esses desenhos com as formas, né? Eles faziam essas formas na madeira, por exemplo, e pensavam na folha. Agora vamos falar um pouquinho do Leonardo da Vinci, já que o ratinho Sidney nos levou até lá. E aqui nós perguntamos por que o Leonardo da Vinci era um homem à frente do seu tempo. E a resposta está no primeiro parágrafo. Porque ele imaginou helicópteros, tanques de guerra, submarinos, séculos antes que esses inventos se tornassem realidade. Então, ele era uma pessoa que pensava à frente do seu tempo. Ele inventava objetos que nós usamos hoje, certo? Por isso que ele foi tão famoso. E também foi falado do biscoitinho lá no desenho dele. E aqui nós perguntamos que gênero
textual, que tipo de texto é esse que nós colocamos aqui? E quem respondeu receita está certíssimo. E pode aproveitar e fazer junto com a família essa receita de biscoito. Pedimos também uma pesquisa sobre o início das Olimpíadas, né, e que vocês fizessem uma lista com países participantes e lista de esportes. Neste ano haveria as Olimpíadas de 2020, mas ela foi cancelada devido à situação que nós estamos vivendo. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram início na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. Os participantes o realizavam para homenagear o deus Zeus. Os homens participavam dos jogos em honra a Zeus e as mulheres tinham seus próprios jogos em honra a Hera, né, a deuses gregos. O vencedor recebia uma coroa de louro ou de folha de oliveira, e as modalidades praticadas eram arremesso de dardos, salto em altura, lançamento de disco, corridas, lutas e muitas outras. A este período de 4 anos sem jogos, ou melhor, entre uma edição e outra, foi dado o nome de Olimpíada, e aos jogos em si de Jogos Olímpicos. Então, nos tempos antigos, na época que começou a Olimpíada, eles ficavam 4 anos para fazer uma, e naquele ano não havia guerra, não havia lutas, somente os jogos. Então eles sempre destinavam de 4 em 4 anos, um ano para fazer esses Jogos Olímpicos. Aqui a lista de esportes que temos nas Olimpíadas. E aqui nós temos os países que iriam, né, participar desses Jogos Olímpicos agora de 2020. E aqui em cima temos os mascotes de Tóquio deste ano. Então eles foram divididos por continentes. Temos África, América, Ásia, Europa, Oceania e outros, né? Que são atletas olímpicos independentes e atletas olímpicos e refugiados, certo? Então aqui temos a lista dos países. Agora nós colocamos a música, tema do Pratinho da Iaiá, com alguns erros ortográficos para vocês descobrirem quais eram as palavras e corrigissem. A resposta é: vem, comida, vatapá, pode, doce, sal, experimenta, pode, bem, fazer, bom, temperos e recheio, certo? E também temos um texto informativo sobre a origem do arroz. Onde o arroz teve sua origem? O arroz teve sua origem na Ásia, mais precisamente na China, onde é cultivada há pelo menos 5.000 anos. Está no primeiro parágrafo a resposta. Cite 5 variedades do arroz. Podemos citar pelo menos 9, né? Então, temos 9 variedades, mas aqui na pergunta pediu 5, que está no último parágrafo essa resposta. Então, podia pôr o arroz vermelho, parbolizado, basmati, tailandês, selvagem, japonês, por exemplo. Aqui nós temos a adivinhas com as respostas, né? O que é o que é? Só anda quando a gente bate na cabeça. O prego. O que é? Cheio de dia e vazio à noite aos pés da cama, o sapato. E o que é? Mastiga, mastiga e põe pra fora, que é tesoura. E pedimos para que vocês fizessem mais 3 adivinhas. E as respostas dessas vocês desenhassem no caderno, certo? E aqui a tirinha, com a pergunta. A tirinha é esses... Como eu posso explicar? São pequenas partes de uma história em quadrinhos, certo? E aqui nós perguntamos: por que a professora se assustou com a resposta do Chico Bento? Vamos ver. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é um absurdo? Eu colei dele, devia receber a mesma nota.
porque a professora descobriu que o Chico Bento copiou as respostas, por isso que ela ficou assustada, né? Ela não imaginava. Depois que ela descobriu, foi que ela se assustou, né? Aqui pedimos para que vocês copiassem os textos instrucionais, então temos uma receita e aqui temos as regras, né, do dominó de adição que vocês podem usar para jogar lá com o que você fez em matemática e destacar as palavras que indicam a ação, ou seja, verbos. Então aqui eu já coloquei destacado. Faça, utilizando, embaralhar, tudo que você vai fazer, fez ou ainda irá fazer é verbo, é uma ação, certo? Então, é só circular, né? Depois que vocês copiarem o texto, então estão aí os verbos. E por último, pedimos um texto sobre o coronavírus, mas queremos saber das suas palavras, né? O que é esse coronavírus? O que você acha que é? Como que você acha que está essa questão no mundo? Então pode ser pequeno o texto, mas que você nos explique, certo? E aqui encerramos as atividades, a correção. Até mais!